Meus irmãos, que é um prazer estar aqui nesta noite, neste santo lugar, para nós adorarmos ao Senhor. Esse é o nosso principal objetivo, estar na casa do Senhor para adorar Ele na beleza da sua santidade. Estar aqui pregando é uma consequência, fruto da amizade que nós fazemos com os irmãos e acabamos sendo convidados. Eu creio que me sinto nesta igreja muito bem, pastor. Se estivesse na nossa igreja, Atriz, Assembleia de Deus com Bandeira, onde servimos ao Senhor, e eu quero que os irmãos orem por nós para que possamos transmitir a palavra de Deus com tranquilidade. Agradeço aqui também, sempre agradeço, e é comum nós andarmos sempre juntos. A minha família está presente aqui, minha esposa, meus filhos. É bom, sempre que temos oportunidade, e isso é quase sempre mesmo, né? Nós andamos juntos, os quatro, porque vejo nisso um bom exemplo para os obreiros dos nossos dias. Precisamos conduzir a nossa família e assim servir ao Senhor também em família. Amados, eu sei que hoje é o último dia da festa. Talvez vocês já ouviram falar tanto dessa passagem bíblica, mas a palavra de Deus, ela se renova. Ela é viva e eficaz. Eu quero te convidar para abrir o texto de Êxodo capítulo 14 e vou ler com você alguns versículos, meu querido irmão e irmã, que está logo no começo do capítulo 14 de Êxodo. Êxodo capítulo 14, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3 e depois vamos ler do versículo 9 até o versículo de número 14, que são os versículos que antecedem o versículo tema deste trabalho. Êxodo capítulo 14, diz assim a palavra do Senhor. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis ao campo, junto ao mar. Então Faraó dirá: 2 filhos de Israel estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Pule para o versículo 9. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavaleiros e seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito? E dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Pai, estamos diante da tua palavra, Senhor. Teu Espírito nos ilumine naquilo que iremos falar. Se oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, estamos diante do texto sagrado que relata o milagre mais mencionado da Bíblia. O milagre mais mencionado da Bíblia é a travessia do Mar Vermelho. Esse momento foi um momento marcante na vida dos hebreus. Este momento determinou um novo tempo,
este evento, este milagre, ele foi posterior à última das pragas que Deus enviara ao Egito por causa do povo dele que ali estava. Havia uma promessa e Deus havia de cumprir a sua promessa. O povo haveria sim de passar pelo Egito. O Egito foi uma verdadeira incubadora de Israel. Ali entrou cerca de 70 almas e saiu dali 600.000 homens, sem contar os meninos, mulheres. Então, o Egito se tornou uma incubadora para que o povo ali se formasse. Deus então ia formar a sua nação. Agora tinha o povo, faltava o quê? A terra e a lei. Com a entrada do povo na terra, a sua liderança de Josué, então tinha povo e terra. Faltava então estabelecer aquele regulamento, tudo que já tinha dado a Moisés, agora ia entrar, ia realmente se cumprir aquela lei que foi dada. Então o povo teria sua lei, sua terra e o seu espaço para adorar o Senhor. Ali se formaria então uma nação, povo, lei e terra. Agora, para se chegar em Canaã, havia de passar por algumas situações para Deus ensinar o povo quem era ele. Deus já tinha se manifestado a Moisés. Moisés conhecia quem era o Senhor, mas a revelação de Deus na Bíblia, ela é de forma progressiva. Deus se revelou desde o Éden a Adão, mas Adão pecou, e a partir de então surgiu um vazio por causa do pecado, mas se levantou-se um homem, e através desse homem chamado Enos começou-se a buscar o Senhor. Deus se revelou a Noé, Deus se revelou a Abraão, mas a Moisés, ele se revelou de uma forma muito especial. Disse: olha, eu sou o que sou eu que estou te ordenando para que você tire o meu povo do Egito. Então Moisés tinha algo a fazer, uma missão a cumprir, mas não era para ir apenas para o deserto. O povo havia de chegar em Canaã. Porém, todos nós sabemos, estou aqui repetindo uma história que você já ouviu várias vezes, o povo precisava da liderança, vou repetir isso, o povo precisava da liderança de Moisés, e o povo precisava do agir de Deus, porque era um povo escravizado durante muito tempo, e quando eles saíram do Egito, é claro, os egípcios mesmos expulsaram dali, eles saíram como que empurrados: saiam do meio de nós, porque em cada casa havia um defunto. A morte dos primogênitos acendiu todas as casas. Então os egípcios queriam ver o povo hebreu, o povo judeu, como alguém queria chamar também, fora dali. Mas Deus tinha algo maravilhoso a fazer. E eu chamo a atenção dos irmãos, porque eu estava meditando aqui, eu vejo essa mensagem como o agir de Deus e as ações do homem. Deus havia enviado as pragas, sim ou não? Quem enviou as pragas? Foi o próprio Deus. Deus escolheu a Moisés. Foi Deus quem formou aquele povo desde quando chamou Abraão. Então Deus, desde os tempos passados, já estava agindo, trabalhando, agindo, fazendo. Porém, havia de se ter uma liderança para conduzir o povo, e Deus precisava de um povo. Mas quando vemos o agir de Deus, e aqui o texto mostra que Deus, conversando com Moisés, ele diz: olha, Moisés, eu vou conduzir esse povo até um lugar, e os egípcios vão pensar assim: eles estão presos, o deserto os encerrou. Então veja que o que aconteceu ali no Mar Vermelho foi um plano magnífico de Deus. Deus preparou a cena do milagre. Deus preparou o momento do milagre.
O povo não entendia, não conseguia perceber isto, mas Deus estava agindo. E eu quero dizer para você já nesta noite, como aplicação desta mensagem: Deus é aquele que está agindo, você sabendo ou não sabendo, você vendo ou não vendo, você conhecendo ou você não conhecendo, você crendo ou não crendo, Deus, Ele sempre está agindo. Aleluia. Então Deus preparou aqui este cenário para o milagre. O povo vai ficar, Moisés, junto do mar. E os egípcios vão pensar assim: eles estão presos. E se estão presos, vamos alcançá-los. Vamos até eles. E vamos então trazê-los de volta para a escravidão. Mas aí que está, irmãos, algo que eu vejo nessa passagem muito linda. Porque eu vejo aqui 3 ações do povo, no versículo de número 10 e 11, quero chamar a tua atenção para isso. Quando o povo viu os egípcios, eles até aquele momento, eles estavam ali no deserto, tinham fugido, mas quando eles viram os egípcios, o que eles fizeram? Diz a Bíblia que eles temeram, tiveram medo. E depois diz a Bíblia que eles clamaram ao Senhor. Esse clamor ao Senhor, pensa os irmãos que eles se ajoelharam, se curvaram, se humilharam. Não, é aquele clamor do desespero. Ah, meu Deus, e agora? Por que o senhor está falando isso, pastor Daniel? Porque no versículo seguinte mostra que eles estavam desesperados e acusando Moisés. Por tua causa, Moisés. Agora, eu estava analisando essa passagem bíblica, irmãos, estava vendo o seguinte: a Bíblia diz que, é claro, nós não devemos que temer o nosso inimigo. Quem tem confiança plena no Senhor, vive o Salmo 27. O Senhor é minha luz, a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de que me recearei? Quando os malvados, meus adversários, investiram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Quem teme a Deus e confia no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Glória a Deus. Mas quer saber de uma coisa? Mesmo sendo fiel ao Senhor, tem hora que nós tememos. Eu vou dar um exemplo bíblico para você. Segundo Crônicas, capítulo 20, fala de um rei que era fiel ao Senhor. O nome dele? Josafá. Josafá, diz a palavra do Senhor o seguinte, segundo Crônicas 20: e sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregou um jejum. Olha que diferença. Ele não foi culpar ninguém, não foi acusar ninguém. O povo lá foi logo acusar Moisés: a culpa é sua. E olha que a murmuração, a reclamação começou lá no Egito, se você ler o texto. Nós não falamos lá no Egito, Moisés. Ou seja, eles não queriam sair de lá. Queriam continuar lá com o tempero na boquinha, né? Sentindo lá o gosto, os aromas do Egito. Deserto, esse homem vai nos levar para o deserto. Foram expulsos de lá e preferindo voltar à servidão para morrer no Egito, para não ficar ali naquele deserto. Veja como estava o coração distante da obediência a Deus, como era Josafá obediente ao Senhor.
Josafá então ele vai clamar ao Senhor. Se você conhece a passagem bíblica, você vai se lembrar. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs Josafá em pé na congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, no pátio novo. E aí Josafá faz uma oração que vai do versículo 6 até o versículo 12. E quando chega no versículo 14, o Espírito do Senhor levanta um profeta chamado Jaaziel. E Jaaziel então abre a sua boca e profetiza no meio do povo, dizendo: dai ouvido todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá, assim diz o Senhor vosso Deus: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nessa peleja não tereis que pelejar. Parai! Está em pé e vede a salvação do Senhor. Uma coisa é você temer e murmurar e acusar o irmão, acusar a mãe, acusar o pastor. E outra coisa é você temer e buscar ao Senhor. Oh, glória a Deus. Nesta noite, quem sabe, esta palavra vai de encontro a corações aqui que estão passando por situações difíceis. E eu quero dizer para você: não acuse seu pai, não acuse sua mãe, não acuse a igreja, nem o seu pastor. Porque Deus pode estar te conduzindo para uma peleja que é dele. Foi ele quem preparou e é ele quem vai dar a saída. Glória a Deus. Mas o povo não entendia, o povo vai, primeiro teme aos egípcios, tem medo dos egípcios, e clama ao Senhor, e reclama de Moisés. Clama ao Senhor e reclama de Moisés. Moisés, ele fica numa situação difícil, realmente difícil, porque ele tem, se fosse, irmãos, um grupo como temos aqui, deve ter aqui mais 100 pessoas, mais 600 mil homens. Imagina se as mulheres ajudassem a reclamar também, né? As mulheres quase não reclamam, claro, né? Oh, Jesus. Glória a Deus. Coitado de Moisés, né? Multidão, é cerca de 2 milhões mais ou menos de pessoas reclamando. Então Moisés, ele vai ao Senhor. Senhor, e agora? Aleluia. Estou sozinho aqui. Deus. Mas Deus já tinha dado para Moisés as coordenadas. Por isso que a palavra do Senhor é essa: Moisés, por que você está me clamando? Isso aí é coisa minha. Fui eu que fiz. Eu não mandei você trazer o povo para cá? Aleluia! 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 Porque está clamando a mim, Moisés. Manda esse povo marchar. Aleluia! Nós vamos chegar lá no povo, nesse ponto. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para esse detalhe importante: que o povo pressiona Moisés. E Moisés, então, ele diz para o povo algumas coisas importantes. E eu quero falar para vocês exatamente essas coisas nesse exato momento. Moisés diz para o povo: primeiro, não temais. No meio daquela multidão, ele levantar aí: não temais. Ficai quietos, parai de falar. Murmuração não leva a lugar nenhum. Murmuração só leva a pecado, a angústia, a coisas que não convêm. Então, irmãos, é bom no momento em que você não sabe o que Deus está fazendo, não sabe o que Deus está tratando com você. Glória! Aquietai-vos. Salmo 46 diz: aquietai-vos e saber que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio.
você não sabe o que Deus está fazendo, cale-se. Está perdendo tudo, perdeu 10 filhos, perdeu fazenda. Louvado seja Deus. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó não sabia o que estava acontecendo, sabia? Aleluia. Sabia, mulher. Amaldiçoa esse Deus que morre. Mas ele, mulher, olha, nós recebemos de Deus o bem, não recebemos o mal. Eu vou adorar o Senhor. Como foi dito aqui durante este culto, em qualquer situação, devemos adorar o Senhor. Dizer, Senhor, eu não sei. Feche os seus olhos nesse momento. Feche os seus olhos para você receber essa palavra. Quando você não souber para onde ir, irmãos, não vá para lugar nenhum mesmo. Espere a direção de Deus. Oh, glória. Não murmura, não reclama. Salmo 121 diz: elevo meus olhos para o monte. De onde? De onde? De onde? De onde? De onde? De onde? De onde me virá o socorro? Mas a resposta vem: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. E se Ele quiser, Ele abre o mar. E se Ele quiser, você anda por cima do mar. E se Ele quiser, Ele fecha o céu e não tem chuva. Mas se Ele quiser mandar chuva, uma nuvem do tamanho da mão do homem vai ser suficiente para mandar preparar aí o povo, porque vem chuva da parte de Deus. Você precisa acreditar, meu irmão, que o domínio, o poder, a autoridade está na mão daquele que você serve. Oh, glória! A peleja, será que essa peleja vai acabar hoje? Não tem problema, eu paro o sol, para a lua. Aleluia. E a peleja vai até o final. Aleluia. E aí canta o louvor, né? Que Deus é esse? Oh, oh. Oh, oh. Que Deus é esse? Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que você serve, o Deus que eu sigo. Calai-vos! Porque vocês não sabem o que estão falando, povo. Agora, a outra palavra de Moisés é interessante. Vede, mas não olhar para os egípcios, não. Não olhe para o inimigo, irmão. Salmo 73, Asaf foi olhar a prosperidade do ímpio. Ele quase tropeçou, ele diz assim, no meio do salmo, quase, mas por pouco, porque ele ficou olhando a prosperidade do ímpio. Mas quando ele entrou no santuário e viu o fim dos ímpios, ele falou: não, peraí, não é nada disso, estou enganado. Estou enganado, o Senhor está comigo. E ele termina o salmo de uma forma tão bonita. Asaf fala assim, eu vou ler para você: pois eis que os que se alongam de ti perecerão, tu tens destruído todos aqueles que apostatando-se se desviam de ti, mas para mim bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Vede, disse Moisés, vede o inimigo? Não, vede o livramento do Senhor. Eu creio, irmãos, que era como Moisés dizendo assim: olha, vocês vão ver algo sobrenatural, e não é para ver de olhos fechados, não é para ver de olho aberto. Abre bem os olhos, que vocês vão ver. É milagre. Aleluia. Ao invés de olhar para o inimigo, irmão, olhe para o milagre. Olhe para o impossível, o invisível, o inatingível. Deus
Deus pode te dar aquilo que você pensa que é algo difícil, impossível. Para Deus não há impossível.